que sim. Aqui estamos dando a nossa continuidade, nossa segunda aula, nosso segundo módulo, né? Do curso do Cuidador de Idosos do Instituto Educacional Moriá. Hoje nós vamos falar sobre os cuidados, né? Os cuidados que temos que ter com o cuidador de idosos e com a pessoa cuidada. Eu vou trabalhar hoje uns pontos importantes, porque eu vou me referenciar mais ainda, aprofundar o conteúdo numa próxima aula, porque esse assunto é muito importante, é interessante para a gente cuidar de alguém. A gente precisa estar bem, né? Conosco, um emocional, um sentimental. E alguns pontos importantes que eu coloquei aqui sobre sentimentos. O que é o sentimento para você? Um sentimento é a respeito em relação à pessoa idosa ou à pessoa que você está cuidando, né? Porque existe algumas coisas, algumas atividades que precisam ser feitas, realizadas com a pessoa idosa durante o dia. E devido a algum sentimento que ele está sentindo naquele momento, isso pode atrapalhar, como um sentimento de raiva, um sentimento de medo, um sentimento de estar irritado, um sentimento de nervoso, né? Choroso, a pessoa que chora muito, está muito sentimental, está ali no seu cantinho, no seu momento. Precisamos saber, observar o tipo de sentimento que ele está ali naquele momento, para você poder trabalhar com ele para o seu trabalho render durante o dia, né? Porque sem a ajuda da pessoa que está sendo cuidada, fica muito difícil. Então, os cuidadores precisam estar atentos e precisam estar bem aos seus sentimentos, preparados, né, para poder cuidar, ter essa atitude com a pessoa que você está cuidando. E outra coisa, isso se chama percepção, né? Então, a pessoa, o cuidador de idoso, precisa ter uma percepção muito boa, não precisa se acarretar em um determinado trabalho. Por exemplo, hoje eu vou lavar as roupas, porque você está ali contratado para cuidar do idoso, né? Ou da pessoa que precisa do seu cuidado. E às vezes pode passar por cima de não observar, de não ter a percepção o porquê que a pessoa não quis fazer alguma determinada atividade. E você está ali tão atenta aos trabalhos, né, físicos, que não está conseguindo enxergar, e a pessoa está pedindo socorro, mesmo em silêncio. É um sentimento de pedir socorro, e você não está tendo aquela percepção, que é muito importante na vida de uma pessoa, principalmente uma pessoa, né, da área da saúde, de um cuidador que está ali para aquela pessoa, né? Um outro ponto importante também é compreender, ser compreensivo o sentimento que você teve, aquela percepção. Nós temos que ter a compreensão. Ou seja, a pessoa quer te falar algo e você, não, eu estou ocupada, depois eu converso com você. Sendo que a pessoa que está recebendo o cuidado seu precisa de você naquele momento. Então é muito importante ter as habilidades, né, diferenciadas, sentimento, percepção, para poder compreender. Como você vai compreender uma pessoa, principalmente um cuidador, o idoso, se você não entendeu o sentimento, porque não teve a sua percepção? Então, é uma coisa
carrega a outra, é uma corrente. Uma coisa emenda uma outra, até você chegar num determinado, né, momento que você possa ajudar naquilo que a pessoa está precisando. Então você está ali, por exemplo, limpando o quarto dele e ele está chorando, às vezes você não percebe, sendo que ele está aí aberto para você, ele quer contar algo para você. Pode ser uma negligência que ele sofreu um dia anterior, né? Pode ser uma calúnia também, porque os idosos, eles são sensíveis, né? O ser humano é sensível, mas quando a pessoa chega numa determinada idade, que é a idade, né, do idoso, para eles, as pessoas estão sempre falando mal deles, eles estão se achando que está dando trabalho para a família. Então, às vezes, eles não querem isso e ficam e se recolhem, ficam ali no cantinho dele. Então, é muito importante compreender o sentimento e ter a percepção para poder compreender o tal sentimento, tal atitude que ele está tendo, ou vice-versa, ou não está tendo, né? De repente ele era uma pessoa comunicativa, se expressava corporalmente, verbalmente, e de repente ele recolheu, né? Ficou entre ele mesmo, o sentimento, guardou para ele. Outra coisa também, então isso é muito importante, precisa estar preparado para saber ambas partes, né? Ambas partes precisam estar preparados para conversar com o outro, ter confiança no outro. Isso é muito importante na vida, né? Das pessoas que estão recebendo esse cuidado. Principalmente, eu vou frisar bem, na hora do banho, porque tem idosos que às vezes não gosta de tomar banho, ou gosta de tomar do jeito dele, né? E como você é uma pessoa que tem percepção, percebe que o banho que ele está tomando não está sendo feito, né? Aquela higienização direita, para ele não se sentir constrangido, você precisa usar de uma estratégia, você precisa de usar um meio, de qual forma, um acordo, né? Para que essa limpeza seja feita direita, bem higienizado mesmo, porque existe partes no idoso que se não lavar, secar bem, pode virar uma ferida, pode ter uma assadura. Então isso ele precisa entender, e é do seu modo, da sua maneira estratégica, do seu entendimento, que você vai passar para ele, e tem que ser de forma clara, que ele venha a entender e aceitar, né? Na alimentação também é muito importante você perceber. Antes ele gostava de comer algo e agora no momento não está gostando mais. E por que ele não está gostando, né? Isso precisa ser comunicado à família, que é muito importante, porque uma alimentação saudável, ela tem chances de não a pessoa adquirir doenças, né? Porque o corpo precisa de nutrientes, que desgasta a energia, então precisa de alimentos saudáveis, alimentos que tenham carboidratos, alimentos que tenham gordura boa, né? Não aquela gordura ruim, uma gordura boa, uma alimentação que seja feita na hora, uma alimentação saudável mesmo para o idoso, a pessoa que está sendo cuidada. Então isso é muito importante, incentivá-los a tomar água, incentivá-los a comer verduras, frutas, né? Também você precisa estar preparado. Quando você vai para o seu plantão, você respira, você se se autoavalia, porque
Tem pessoas que já acordam com aquele estresse, né? Porque não dormiu bem, porque sentiu alguma dor. E para ir para o trabalho chega mal-humorado, que isso não é bom, não é legal para quem é um cuidador de idoso. Você precisa estar livre do estresse. Em alguns determinados momentos, eles vão fazer uma atitude que você vai se sentir bem estressado, né? E ele também vai estar estressado. Mas, em momento algum, o cuidador pode jogar a culpa no idoso ou na pessoa que ele está cuidando. Isso também é muito importante, o emocional. O momento é preciso ser um momento ímpar. Você tem que estar ali cuidando, amando, dando o apoio àquela pessoa, principalmente os idosos, porque eles se sentem, alguns, né? Porque tem muitos idosos também que são bem alto astral, mas tem outros que se sentem inválidos, até falam que já durou muito. Precisamos tirar essa ideia da mente deles, porque eles são um patrimônio de pessoas valiosas, eles são um patrimônio histórico, eles são pessoas que têm muitas histórias, têm conteúdo, são pessoas amáveis, né? Em algum momento ele sofreu na vida, mas nós temos que mostrar isso, que hoje ele existe para passar conhecimentos para a gente, que a gente precisa deles, né? O idoso, ele é muito valioso para nós, para a humanidade, para uma construção familiar, para uma construção de trabalho, porque tem muitos idosos também que são aposentados, mas querem continuar trabalhando. Isso é muito importante. Enquanto tem outros que se aposentou, ficam adoecidos, pensando o que agora eu vou fazer, vão se beneficiar do meu salário, começam a adoecer, começam a decair, né? Então nós precisamos tirar isso, principalmente ao cuidador, precisa trabalhar essa versão, porque tem família que contrata o cuidador, mesmo que o idoso ele esteja bem, é saudável, ele é consciente das coisas que fazem, ele dá conta de resolver as coisinhas deles sozinho, mas tem uma determinada idade que a gente vai estudar também, que o idoso não pode mais andar sozinho, não é que pode porque ele está inválido, não. É uma lei que é para ele mesmo. Precisa ter uma pessoa mais nova, mais jovem, para auxiliar, né? Não é nem fazer o que ele vai resolver, mas para auxiliar, para evitar coisas bárbaras, que infelizmente existe aí muito no meio da pessoa idosa. Querem se beneficiar, né, da pessoa idosa, achando que ele não sabe, né? Então isso é importante. E a família, ela contrata um cuidador, uma pessoa para auxiliar, para dirigir para a pessoa idosa que está sendo cuidada. Bom, isso é muito importante. Então você precisa estar bem-humorada para encorajar o idoso, fortalecê-lo, para ele não ter na cabeça, na mente, que ele não é mais nada, sendo que ele é tudo. Ele é a base da nossa família, ele é a base da sociedade. É o idoso, ele que pode construir uma vida nova, um futuro, o presente, né? Então, para isso, para que seja bem aceito entre o idoso, entre o cuidador e a família, vocês precisam fazer acordo, tá? O acordo é muito importante. Isso cabe em todos os sentidos, né? Porque a pessoa que está sendo cuidada, elas são bem resistentes. Então, tem coisas que elas são resistentes, mas que não é bom para ela. E o cuidador é que percebe, é que vê, né, isso. Então, se ele não consertar, não conseguir
rever esse quadro com o idoso, ele conversa com a família. Mas também tem uma coisa muito importante também. Converse com a família, não na frente dele ou no quarto que ele estiver dormindo. Porque às vezes a gente pensa que ele está dormindo, mas não está. Está só com os olhinhos fechados e o ouvido está atento a tudo. Aí tem coisas que ele conversou com o cuidador e você fala ali na família, ele dormindo, você achando que ele está dormindo, né? E na verdade não está. E no outro dia, no seu plantão, ele vai ficar diferente com o cuidador. Por quê? Porque ele viu que você falou coisas que não era para contar para a família, né? Mas era algo de muita importância que a família precisava saber. Então, procure um lugar mais distante, se possível, feche a porta do quarto, aproveita aquele momentinho que ele está ali descansando e converse com a família em outro lugar, tá? Mas não de um jeito de denúncia, né? Olha, fez birra, fez isso, não. Você conversa com a família de um jeito que, olha, nós precisamos fazer um acordo com o senhor, com a senhora, porque está desse jeito, está difícil a gente desenvolver as atividades com ele durante o dia, entendeu? É um assunto muito delicado. Trabalhar com idoso ou uma pessoa que precisa de um cuidador é muito delicado. Então precisa muito de ser sentimental, não você ser sentimental de ficar chorando, de ver a situação e ficar chorando, não. Você ser uma pessoa humanizada. Isso que está faltando em muitas pessoas, em muitos profissionais, ser humanizado, né? Para que o trabalho fique mais leve, fique mais gratificante, porque embora você não tenha insumos, não tenha, vamos dizer, o material que precisa, mas se você tem uma humanização, um respeito com a pessoa ou com as pessoas, que talvez você possa trabalhar também no lado do idoso, né? Então ali são vários idosos, várias pessoas e precisa disso, precisa de uma humanização. As pessoas precisam ser mais humanas, né? Nós precisamos ser mais flexíveis, mais sensíveis, muitas das vezes colocar no lugar da outra pessoa, né? Então isso vale a pena fazer isso, sermos apoiadores, sermos colaboradores de uma situação, tá? Que isso se resolve com muito mais resultado e um resultado de curto prazo, tá bom? Então aqui observar, tem idosos ou a pessoa que está sendo cuidada, ficar bem atenta nesse não quero, eu quero depois, deixa para uma hora, para outra hora, em termos do alimento, em termos da higienização, em termos da atividade física, na medicação, na hora da medicação. Não quero essa medicação porque ela me dá sono, ou eu vou precisar de ir muito ao banheiro, eu não quero esse alimento porque ele é muito doce, mas é um doce bom, uma doçura que é saudável. Não é o doce do açúcar que é para pessoas que têm diabetes também, né? A gente vai trabalhar esses assuntos mais na frente, tá? Então, degusta com ele, para ele sentir o sabor da comida. Então, isso é muito preocupante, porque não quero, depois eu resolvo se eu quero ou não. Então isso é muito importante, a gente estar sempre atento, perceber o tipo do não quero dele, né? Porque se ele está com raiva, ou se ele está triste, por isso que ele não quer o alimento, ou por isso que ele não quer fazer a higienização dele, ou tomar a medicação, por quê que ele não quer? Então, são pontos importantes que a gente precisa estar bem atento, tá? Porque pode surgir uma outra coisa, né? Alguma patologia que não vai ser bom para você como cuidador.
e nem para ele, coisas que ele não tinha, vai passar a ter. Então isso é muito importante. Conversar, se você está achando que está difícil, convencer o idoso ou a família, que às vezes também as famílias atrapalham ou ajudam, né? Então você precisa trabalhar esses termos também. Você precisa estar preparado também. Se você está encontrando resistência no idoso ou na família, conversa com outros cuidadores, conversa com outros profissionais, até mesmo que trabalham em clínica, que tenham um outro contato, mas que tenham contato com pessoas idosas e pessoas que tenham um cuidador, né? Porque às vezes tem pessoas acamadas que não é idoso, mas tem um cuidador para cuidar dele também, né? Então, se há certa resistência, conversem que eles vão passar mais assunto, vão passar mais força, apoio para você, e você vai saber lidar com aquela situação e vai se sair bem. No outro dia você vai chegar com uma outra estratégia, né? Porque cuidar de pessoas, principalmente de pessoas idosas, pessoas que estão adoentadas, que vão se sentir inválidos em certos momentos. Então, isso é muito importante, você ter a sabedoria de passar para eles, tá? Então, o principal ponto é estarmos preparados mesmo, emocional, psicológico, para você, para o seu trabalho render, E ser um diferencial também, né? Que é muito importante. Todos os profissionais que amam a profissão, eles trabalham com dedicação, trabalham com amor, trabalham com disciplina. Então, o seu trabalho vai render, E o seu trabalho vai ser visto também. Isso é muito importante, de ser visto pela família, ser visto pela comunidade, ser visto pela clínica, pelo lado idoso que você está trabalhando. Você precisa de ter um referencial, porque você pode pensar que vai trabalhar ali a vida inteira, a vida toda, 5, 10 anos, e às vezes ocorre alguma situação que você não vai estar. E você, cuidador, vai querer sair ou de uma certa forma que não foi boa para você? E se você precisar de uma referência, quem vai dar para você? Então, com isso pode ser adquirido muitas coisas ruins. Então, você seja um cuidador, eu me refiro ao cuidador porque o curso é de cuidador mesmo, Se você escolheu ser o cuidador, esta profissão que já está legalizada, regularizada, Então, você é cuidador. Trabalhe com dedicação, aprimore seus conhecimentos, porque o cuidador não é só dar banho no idoso, colocar na cama, trocar fralda, limpar a fralda, dar comida e tudo, não. Há um lado dentro da pessoa idosa que você precisa estar atento, Então, seja dedicado, seja um diferencial onde você estiver, para quando alguma situação você precisar do seu trabalho, sair do seu trabalho, você ter uma carta de referência, E isso vai só melhorar a sua vida, porque um trabalhador de referência, as portas estão abertas a todo momento para ele, em qualquer situação, em qualquer lugar, tá? Então não seja uma pessoa chata, uma pessoa grossa, uma pessoa arrogante, não, tá? Isso não é bom no mercado de trabalho. E hoje que o mercado de trabalho está muito difícil, eles estão passando mesmo pela peneira mesmo, pelo funil. Então eles escolhem as pessoas que estão preparadas, que têm a proficiência, que é um profissional, que tem uma profissão e também que tem a ciência, que é o conhecimento daquele trabalho que você vai realizar, tá? Então seja um diferencial em toda a situação, em todo o trabalho que você for realizar como cuidador de idoso. Isso é muito relevante, é muito importante para você, para a sociedade,
e para quem vai receber, vai contratar o seu serviço, tá? Então, fica aqui, eu finalizo a nossa segunda aula com este assunto, tá? O cuidador e a pessoa cuidada. Então, tudo isso é importante para nós, para vocês cuidadores, tá? Para passar para quem vai contratar o seu trabalho. E seja o melhor, ok? O melhor sempre vence, certo? Muito obrigada, até a próxima aula. Tchau!